Bem, agora sim nós falaremos sobre técnicas de análise de risco. Já aprendemos o que é risco, já aprendemos a diferença entre perigo e risco. Agora nós aprenderemos algumas técnicas de análise de risco. Os riscos à segurança dos trabalhadores no setor de energia elétrica são, por via de regra, elevados, podendo levar a lesões de grande gravidade e são específicos a cada tipo de atividade. Contudo, o maior risco à segurança e saúde dos trabalhadores é o de origem elétrica. A eletricidade constitui-se um agente de alto potencial de risco ao homem. Mesmo em baixas tensões, ela representa perigo à integridade física e saúde do trabalhador. Sua ação mais nociva é a ocorrência do choque elétrico como consequências diretas e indiretas, causando quedas, batidas, queimaduras indiretas e outras. Também apresenta risco devido à possibilidade de ocorrência de curtos-circuitos ou mau funcionamento do sistema elétrico, originando grandes incêndios e explosões. Em virtude do risco grave e iminente que a energia elétrica nos traz, traz aos trabalhadores que atuam direta ou indiretamente em instalações e serviços em eletricidade, nós precisamos entender que a análise de risco, ela precisa ser macro e específica para uma intervenção, tanto direta nas instalações ou até mesmo para aqueles trabalhadores que irão trabalhar em suas proximidades. A análise de risco, ela não pode ser generalizada, pois se ela for generalizada, ela se torna vulnerável. Por isso, ela precisa ser macro. Fatores importantes da análise de risco. Ela precisa contemplar as questões relacionadas a incêndio, choque direto, indireto, como o arco elétrico. A análise de risco, ela deve ser precisa da identificação dos métodos de trabalho, ok? Temos também a permissão de trabalho. A permissão de trabalho, ela precisa ter conceitos básicos importantes, que não podem escapar, como zona de risco, zona controlada, limite de aproximação segura para o arco elétrico, contemplar as questões das barreiras, invólucro, ou seja, segregação, tudo isso precisa estar contemplado na análise de risco, que deve ser macro, ela tem que ser específica para cada atividade, não pode ser algo genérico, e precisa se preocupar com esses conceitos também na permissão de trabalho. A questão das barreiras, invólucros, ou seja, segregação dos equipamentos, e contemplar os assuntos, e da zona de risco, zona controlada, limite de aproximação segura, tendo aí uma grande preocupação com o arco elétrico, essa aproximação, considerar essa energia incidente, e qual que é o limite aí de aproximação. Tudo isso deve estar contemplado nessa zona de risco, constar também na permissão de trabalho. Riscos. É importante lembrar que
que o fato de a linha estar seccionada, ela não elimina o risco elétrico. Tampouco pode-se prescindir das medidas de controle coletiva e individual necessária, já que a energização acidental pode ocorrer devido a erros de manobra, contato acidental com outros circuitos energizados, tensões induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede, descarga atmosférica, mesmo que distante dos locais de trabalho, fonte de alimentação de terceiros, né? Por isso que nós precisamos nos atentar, né, com relação a uma medida de controle muito importante, né, que são, nós já falamos anteriormente, né, que são os passos de desenergização conforme determina a NR10. Então, vale a pena nós lembrarmos que o fato de a linha estar seccionada, ou seja, aberta, não elimina o risco elétrico, ok? Então, nós precisamos estar atento a essas questões. Riscos de origem elétrica: choque elétrico, campo elétrico e campo eletromagnético. Vamos falar dos riscos de queda, que acaba entrando como um risco adicional, né? As quedas constituem uma das principais causas de acidente no setor elétrico. Ocorrem em consequência de choques elétricos, também de utilização inadequada de equipamentos de elevação. Ocorrem também pelo uso de escadas, cestas aéreas, plataformas, falta do uso, né? Falta ou uso inadequado do EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização do canteiro do serviço e também ataque de insetos, né? Como eu já vi uma vez, um trabalhador foi dar manutenção num reator de uma lâmpada de IP, né, de iluminação pública, e ele dando manutenção na fiação, embaixo do reator tinha uma casinha de abelha, né, e essas abelhas atacaram o trabalhador, né? Então, isso também pode levar ao risco de queda. Risco no transporte e com equipamentos. Neste item, abordaremos riscos de acidentes envolvendo transporte de trabalhadores e o deslocamento com veículos de serviço, bem como a utilização de equipamentos. Então, riscos no transporte e com equipamentos. Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo. É comum o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviço. Esses deslocamentos expõem os trabalhadores aos riscos característicos das vias de transporte. Então, precisamos também fazermos uma análise de riscos e sempre agir preventivamente, nos preocupando com esses riscos, né, de deslocamento, principalmente os eletricistas de prontidão, né, os eletricistas de plantão das redes de distribuição, que atuam diretamente nas concessionárias de energias elétricas e também as empresas terceirizadas que atendem essas concessionárias. Veículos e equipamentos para elevação de cargas e cestas aéreas. Nos serviços de construção e manutenção em linhas e redes elétricas, nos quais são utilizados cestas aéreas e plataformas, além de elevação de cargas, equipamentos, postes, é necessário a aproximação dos veículos junto às estruturas, postes, torres e do guindalto, né? Junto das linhas ou cabos. Então, nós estamos falando aqui dos veículos articulados. Nos guindastes articulados, melhor dizendo, ok? Nessas operações podem ocorrer acidentes graves,
exigindo cuidados especiais, que vão desde a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, o correto posicionamento do veículo, adequado travamento e fixação e até a operação precisa do equipamento. Então, é muito importante esses equipamentos terem um programa, né, de manutenção, ter também um checklist e o trabalhador receber os devidos treinamentos para operação de tais equipamentos. Riscos de animais peçonhentos e insetos, que entram também nos riscos adicionais que nós falaremos ou já falamos nesse treinamento, né? Especial atenção deve ser dada às possibilidades de ataques de inseto e também picadas de animais peçonhentos. Ataques de insetos, tais como abelhas e marimbondos, podem ocorrer na execução de serviços em torres, postes, subestações, leituras de medidores, serviços de podas de árvores e outros. Então, os trabalhadores que estão mais expostos são ataques de insetos e abelhas, são os trabalhadores que atuam em trabalho a céu aberto, em trabalhos externos. Agora, animais peçonhentos, os trabalhadores que terão contato em canaletas, painéis de comandos, né? Até mesmo dentro de caixas gerais de distribuição, devem estar atentos aos animais peçonhentos, e como escorpiões, aranhas, e os trabalhadores que atuam em campo devem se atentar a cobras, a serpentes. Então, nesses casos, deverá ser realizada inspeção prévia, de modo a se constatar se no local de realização dos serviços programados existem caixas de marimbondos ou outros tipos de insetos e também animais peçonhentos, como, por exemplo, serpentes, escorpiões, lacraias e aranhas. Eu falei aqui sobre serviços programados, mas nos serviços de emergências também. Não é porque é um serviço de emergência, tem alguém atrás de mim cobrando o restabelecimento do circuito, o restabelecimento do sistema. Opa, eu não vou fazer aqui uma análise de risco, vou partir direto para a execução. Não. Independente se é programado ou se é uma emergência, eu devo fazer a análise de risco, porque a minha saúde, a minha integridade física, ou seja, a integridade física e a saúde do trabalhador sempre deve vir em primeiro lugar. Isso deve ser prioridade. Ataques de outros animais. Ocorre, sobretudo, nas atividades de construção, supervisão e manutenção em redes de transmissão, em regiões silvícolas e florestais. Também é frequente no setor de distribuição de energia com os trabalhadores, leituristas, domiciliares, que são normalmente atacados por animais domésticos. E riscos ocupacionais. Mais uma vez frisando, consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes no ambiente de trabalho capazes de causar danos à saúde do trabalhador.